no Salmo de número 103. Salmo de número 103. Do 1 ao 6. Salmo de número 103 é um salmo de Davi. Está escrito assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. O 6. O Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado pelo privilégio de uma vez mais podermos fazer uso da tua palavra. Obrigado pelo privilégio de uma vez mais podermos nos reunir aqui no santuário para cantar louvores ao teu nome, para congregarmos como irmãos, mas acima de tudo, para manter viva na nossa mente e no nosso coração a esperança e a fé de que existe um Deus nos céus e que esse Deus tem cuidado de nós. Assim eu oro, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Davi é um músico, um salmista que consegue nas suas composições extrair da alma e do espírito músicas, salmos, que hoje, quando lemos 3.000 anos depois, conseguimos sentir ou viver o que o salmista estava vivendo. Davi, ele tem um cuidado nesse salmo, e esse cuidado está expresso no salmo, no versículo 2, de não esquecer, ou de não querer esquecer ou se esquecer de tudo que Deus já fez por ele, de tudo que ele tinha vivido, das experiências, das lutas. E então ele explode no versículo 2, dizendo: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só de seus benefícios. Por que Davi, ele tinha essa preocupação de não querer esquecer dos benefícios que o Senhor tinha feito para com ele? Porque Davi era um homem que também
não se esquecia, ou não queria se esquecer do benefício que os outros fizeram para com ele. Lembra da aliança que ele fez com Jonathan, filho de Saul, do grande rei, primeiro rei de Israel? Ele, em gratidão, vai honrar e cumprir a aliança que ele tinha feito com Jonathan depois da morte, não só de Saul, mas de toda a linhagem real. E agora Davi, rei de Israel, ele vai honrar a memória de Jonathan e vai trazer o filho, um coxo, Mefibosete, para dentro do palácio. Tudo isso porque ele não queria se esquecer daquilo de bom que as pessoas fizeram para com ele. E esse salmo, ele está tendo o cuidado de fazer com que eu e você hoje, ao olharmos para esse salmo, pudéssemos tentar imaginar o que Davi queria, ou qual o sentimento de Davi para com esse salmo, porque se ele tem esse carinho, esse cuidado de deixar isso registrado, é porque ele entendia duas coisas. A primeira é que a mente humana falha. Talvez você ainda não falhou, mas outro dia eu comentei até isso aqui com alguém, não lembro com quem. Eu estava preparando meu café da manhã e aí peguei um artigo para ler, e aí daqui a pouco o café passou, eu fui lá, peguei uma caneca, enchi, peguei 2 pães, botei na airfryer, botei um queijo, joguei o pão lá e tal, aquela coisa toda, aquilo começou a cheirar, né? Falei, agora. Comecei a ler o artigo, tomei a caneca todinha de café, meia hora depois eu estava numa fome que eu não aguentava. Falei, meu Deus, nem parece que eu comi 2 pães. Aí eu falei, vou preparar mais um pelo menos, né? Eu estava com muita fome. Aí preparei mais um pão. Quando eu abri a airfryer, estava lá os 2 pães. Esqueci. A mente humana, ela prega peça. Eu não sei o que você já esqueceu, mas eu tenho certeza que eu não estou sozinho nessa. Dia desse, minha dona mandou uma mensagem para mim, aí ela falou assim para mim, foi agora, semana passada, semana retrasada. Eu tô esquecida das coisas que estão acontecendo por agora. Aí, eu não vou falar a idade dela, né? Não vou cometer essa indelicadeza, né? Mas eu falei, bem-vindo ao clube. Há uns anos atrás, quando eu cheguei nessa maré aí, eu pensei que eu estava ficando maluco. Eu estava esquecendo de tudo. E até hoje eu esqueço algumas coisas. Prova disso é quem me conhece mais de perto, sabe que eu quase não uso esboço para mensagens. E sempre foi assim. Às vezes, quando é uma primeira mensagem que eu vou pregar, eu faço o esboço, e aí eu acompanho ali pouca coisa, mas foi sempre assim, foi pegando direto do alto e mandando, e ouvindo, e lendo, e passando. Mas chegou um tempo que eu tenho que escrever. Aí hoje eu estou aqui com meu esboçozinho aqui, 2 lados, estou aqui no meu celular, no bloquinho de anotação, para não esquecer. Por quê? Porque a memória, a mente humana, ela envelhece. E ao envelhecer, ela esquece. Davi está dizendo para mim e para você que a gente vai esquecer das coisas, mas ele está querendo fazer com que nós pudéssemos manter no nosso coração o desejo de não esquecermos das coisas. Tem um testemunho
de um senhor que ele ia visitar a sua esposa que estava com Alzheimer, internada num asilo, e ele ia lá rigorosamente todos os finais de semana. E quando ele chegava lá, ele fazia uma festa, e ela estava indiferente porque ela não o conhecia mais. Doença da mente. E aí um dia a enfermeira falou assim: o senhor vem todos os sábados, ela não lembra mais de você, ela não sabe mais de quem você é. Ele disse: isso para mim pouco importa, porque eu não esqueço dela, eu sei quem ela é. Davi está tendo esse cuidado de deixar hoje para mim e para você. Primeiro, a nossa mente ela vai envelhecer e vai nos causar alguns embaraços, de repente, de marcar um compromisso e se esquecer dele. Eu lembrei de um aqui agora. Ontem eu tinha marcado um compromisso com um amigo 1h30 da tarde. Eu estava lá em Itaboraí, na casa da minha filha, brincando lá com meus netos. Aí eu lembrei que eu tinha marcado com ele. Aí fui mandar mensagem: amigo, eu acabei esquecendo aí, estava numa parada, numa correria, agora estou longe, não tem como. Aí o Davi também está trazendo essa ideia de que a mente ela não só envelhece e esquece, mas ela também adoece. E quando ela adoece, dá ruim. Não só com Alzheimer, mas com uma outra doença que ataca ou atinge mais propriamente os idosos, que é a demência. É triste. Então, o Davi é o grande rei, segundo rei da história de Israel, sem sombra de dúvidas, até o dia de hoje, um dos reis mais pregado, mais falado, mais comentado, o maior salmista. E ele, olhando para a vida, ele se deparou com essa questão. A mente, ela esquece porque ela envelhece, ela esquece porque ela adoece, e aí não tem jeito, mas ela também esquece por causa da ingratidão. Aí é que nós precisamos ter cuidado, porque o esquecimento é algo que de fato pode acontecer na nossa vida, mas o problema é de quando o esquecimento vem pela falta de reconhecimento. Ou seja, quando nós não reconhecemos o que o outro fez para nós, quando nós não conseguimos entender de que o outro agiu em nosso benefício, em nosso favor, fez esperando não receber nada, fez única e exclusivamente para nos agradar, para cuidar de nós, mas ainda assim nós somos incapazes de reconhecer uma bondade, um gesto de amor, um gesto de carinho. E aí vivemos uma vida como se não dependêssemos ou não precisássemos de ninguém. Davi está dando esse ensinamento para nós nessa noite, de que às vezes a gente pode esquecer. Sim, podemos. A mente envelheceu. Nós podemos esquecer também se nós adoecermos, um problema patológico, e isso nos fizer esquecer. Amém. Podemos passar por isso, mas não podemos e não devemos nos esquecer por falta de reconhecimento. E o reconhecimento vai gerar em nós o pior sentimento que pode haver na vida do ser humano, que é a ingratidão. Nós estamos há uma semana que comemoramos a Páscoa, o sacrifício vicário. E tem gente que até o dia de hoje diz assim: olha, eu não pedi para ele morrer na cruz, morrer, o problema é dele. Só que isso parte da boca de pessoas que não se encontrou com a graça. Eu entendo, eu posso até não gostar, mas eu entendo. O que eu não vou compreender, não vou gostar e não vou aceitar é quando esse tipo de sentimento parte daqueles que estão dentro do corpo.
que são capazes de reconhecer algo que Deus fez, porque acha que é trivial, são incapazes de reconhecer, porque acha que é obrigação de Deus fazer, e são incapazes de reconhecer, porque não entende que o que chegou, do que recebeu, do que está vivendo é bênção, é dádiva. E aí, se nós encontramos Davi no Salmo 103, com essa preocupação de querer não se esquecer das coisas que Deus tinha feito por ele, e ele também não se esquece das coisas boas que as pessoas fizeram por ele, eu e você nessa noite precisamos entender algumas coisas. Cristo é chamado de segundo Adão. É uma analogia. Então o primeiro Adão está no paraíso e Deus olhou e viu que ele estava sozinho e deu a ele uma esposa. O que Deus fez? Abriu o seu lado, cerrou uma costela e formou a obra-prima. Dizem aí os entendidos que foi a assinatura, a cereja do bolo saiu da costela. Agora, o que é que foi feito do lado de Jesus? Abriram também uma incisão. Diz a Bíblia, e não eu, que ele verteu sangue e água. Alguns mais entendidos diz que esse foi o momento em que eu e você, em que nós nascemos. A igreja nasce ali. Quem é a igreja? A noiva do Senhor, que saiu do lado. Eu e você, nós, que nascemos naquele momento da cruz, no momento de martírio, no momento de dor, no momento de sofrimento, no momento de abandono, no momento de angústia, nós não podemos viver uma vida promíscua. Nós não podemos viver de qualquer jeito e achando que tudo que veio até a nossa mão é obra do acaso. Tem um Deus trabalhando em nosso favor, embora as coisas não aconteçam de acordo com aquilo que nós queremos ou que nós gostamos. Deus ainda está no controle de tudo. Eu queria então liberar uma palavra para você nessa noite, que de repente pode estar vivendo uma provação, pode estar vivendo turbilhões de emoções e os sentimentos estão confusos. Eu queria liberar uma palavra para você, que hoje haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não usurpou ser igual a Deus, antes se esvaziou, kenose. Aí eu queria te desafiar a se esvaziar das coisas que botaram dentro de você, e que essas coisas que estão dentro de você só está te machucando, te maltratando, te ferindo, está fazendo você se tornar uma pessoa amarga, uma pessoa rude, uma pessoa difícil de lidar, e isso está lhe impedindo de ver a graça chegar todos os dias diante dos seus olhos. Jesus, quando estava diante de um cenário, de um casamento, as bodas de Caná da Galileia, de repente Maria se aproxima dele e diz assim: olha filho, acabou o vinho. Ele diz para ela: o que eu tenho a ver com isso? Nada. Aí ela chama os serviçais e diz: fazer tudo o que ele mandar. E aí então ele fala assim: ó, pega essas talhas ou essa metresda, esvazie elas, joga essa água toda que está dentro, que o pessoal usou para se purificar, para lavar o rosto, para lavar os pés, para lavar as mãos, joga isso tudo fora, porque quando ela estiver vazia, esvaziada, aí eu vou fazer a minha obra por completo nela. Então a primeira coisa, para você ter uma mente sadia, se esvazie de coisas ruins. E como é difícil, a gente às vezes carrega dentro do nosso coração tanta coisa ruim que fizeram conosco,
e somos incapazes de carregar uma única coisa boa. Eu tenho um amigo, ele não é evangélico não, ele veio da Paraíba tentar a sorte no Rio de Janeiro, cidade grande. E eu trabalhava no Tribunal de Justiça, na Construção Civil, de maneira que fizemos uma passarela e a gente passava por cima da avenida para não atravessar a rua. E eu comecei a reparar que todo dia tinha um rapaz deitado ou sentado próximo do portão da empresa. Aí eu vi aquilo ali um dia, 2, aí no terceiro dia eu chamei, eu não era evangélico também não, eu chamei o rapaz da cozinha e falei, pô, você tinha condição de arrumar um prato de comida para me levar para um rapaz que está ali fora ali, porque eu via que ele não era morador de rua. E aí ele trocava de roupa, e aí ele falou assim, não dá sim. Aí eu fui e chamei ele pela grade da empresa, falei, amigo, você aceita um prato de comida? Ele falou, aceita sim. Aí eu peguei e dei um prato de comida a ele. No outro dia eu dei mais outro prato de comida a ele e falei, você trabalha de quê? Ele falou assim, é um trabalho de carpinteiro. Eu falei, pô, cara, é na minha função. Você tem muita experiência? Ele, eu tenho 6 meses em tal lugar, e depois fui para São Paulo, não deu certo, aí voltei e tal. Eu falei assim, faz o seguinte, cadê a sua carteira? Tá aí? Ele falou, tá aí. Eu falei, me dá a tua carteira aí. Peguei a carteira dele, tava peladinha, 2 assinaturazinhas só. E aí fui em cima do engenheiro e falei com o engenheiro assim, eu tô com um rapaz aí fora, ele é amigo meu. Ele é carpinteiro e está precisando muito trabalhar. Aí o engenheiro falou, ó, a gente não está contratando agora porque vai esperar passar o período do dissídio, mas depois que passar isso a gente contrata ele. Eu falei, não tem como, ele está na rua, ele está lá no portão, está dormindo lá e tal. Ele, na realidade, ele não dormia na rua, ele estava dormindo na rodoviária Novo Rio. Ele saía do centro ali, do Tribunal de Justiça, e ia a pé para a rodoviária Novo Rio e dormia na rodoviária, que ele estava com medo dos outros roubar ele. E aí eu insisti com o engenheiro falou assim, então tá, vamos contratar ele. E a empresa dava alojamento, ele ficou morando na empresa. Esse rapaz, ele virou meu amigo, que se ele tivesse um filho homem, estava arriscado ele botar o nome do menino de Marcos, para ele não esquecer de uma benfeitoria que eu fiz para ele. Mas sabe por que eu fiz isso? Porque eu entendi que eu já tinha recebido bem maior. Agora, a gente guarda tantas coisas ruins e somos incapazes de guardar uma única coisa boa, para que isso nos torne seres humanos melhores. O Davi já tinha sofrido tanta coisa. É o Davi, gente, que os irmãos zombavam dele. É o Davi que não dormia dentro de casa, que dormia com as ovelhas no pasto. É o Davi que, quando a unção chegou dentro da casa para ser derramada sobre um dos filhos, o pai nem chamou. Mas é ele que está deixando escrito assim: não quero me esquecer de nenhum só dos benefícios que Deus fez para mim. E aí eu queria te provocar a trazer à memória Lamentações 3,19. Eu quero trazer à memória tudo aquilo que pode me dar esperança. O meu desafio aqui nessa noite é fazer com que você entenda de que se a sua memória está falhando, se a sua memória está enfraquecendo, se a sua memória está adoecendo, traga à memória tudo aquilo que pode lhe dar esperança, porque Ele pode curar enfermidades que a medicina já desenganou. E é por isso que a gente lê, é no versículo 5, não é o 4, quem da cova redime a tua vida, e de coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. É Ele que pode renovar a nossa vida, a nossa saúde e nos dar fôlego de vida. Um exemplo rápido, lembra do Abraão, quando ainda era Abrão, 99 anos de idade, 24 anos esperando uma promessa e nada acontecia. De repente um anjo se apresenta e diz: Abraão, daqui a 1 ano eu vou voltar aqui e você vai estar com um filho no braço. Ele ri, Sara ri também. Por quê? Já tinham cessado
Ele já estava vivendo a andropausa e ela a menopausa. Acabou, é ponto final. Sim, a medicina diz, é ponto final. Mas se Deus abrir a madre, se Deus der fôlego, se Deus renovar, não tem quem possa ir contra. E ele disse para Isaías: Isaías, operando eu, quem impedirá? Não importa como é que você chegou aqui, você que está me ouvindo na sua casa, você que vai ouvir isso qualquer dia, não importa como você está ouvindo, o que importa é saber que existe um Deus nos céus que ainda muda a nossa sorte. Aí, Abraão vai gerar Isaac. 24 anos depois, Isaac morre. Abraão está com 125 anos de idade. Isaac morreu. Abraão chorou. E Abraão arrumou outra mulher, Quetura. E com essa outra mulher teve mais 5 filhos. Ou seja, se aos 99 anos era ponto final, aos 125 ele gerou mais 5. Porque aquilo que Deus faz é perfeito e dura para sempre. Deus não quer virar uma página e na página seguinte você voltar a ter o mesmo problema, não. Quando Deus coloca um ponto final, é ponto final. Agora, quando a medicina coloca um ponto final, ele bota uma vírgula, ele dá seguimento, ele prossegue com as nossas histórias segundo o roteiro que ele propôs para cada um de nós. Bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios para comigo. O problema é que nós temos uma facilidade muito grande de esquecermos das coisas. E a gente esquece, às vezes por falta de reconhecimento mesmo. Porque tem gente que acha que por ela não pedir, ela não tem nenhuma dívida ou nenhuma gratidão. Eu acho lindo o que o Davi escreve no Salmo 116. Ele diz: que darei eu ao Senhor? Olha o que é uma mente grata, um coração grato a Deus. O que eu vou dar ao Senhor? O que eu posso dar ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Independente de como você está vivendo, do momento que você está passando, até aqui, o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de nós. Até aqui, a mão dele tem nos sustentado. Não importa quão grande seja a tempestade, não importa quão grande seja o problema que você está enfrentando, mas Deus está cuidando. E quando nós temos o coração grato, nós abrimos portas ou acessamos locais que não só dá direito a mim, mas também dá direito à nossa família de entrar, de acessar a esses lugares. Quando nós nos tornamos especialistas em esquecer, nós nos tornamos o pior ou as piores pessoas da face da terra. Por isso que eu quis ler aquele texto da mulher que vai ungir os pés de Jesus, porque essa mulher, ela tem uma dívida de gratidão. Essa mulher, ela não queria se esquecer, e ela vai ouvir da boca de Jesus o que ela fez. Vai durar enquanto existir o Evangelho. Aonde o Evangelho chegar, aquilo vai ser creditado, vai ser tributado em memória dela. Portanto, quando nós não nos esquecemos das benfeitorias que o Senhor fez para nós, quando nós temos um coração grato a tudo aquilo que Deus fez por nós, nós entendemos de que se nós estamos aqui, é porque nós temos um propósito. Ninguém
parte desse mundo sem antes cumprir o propósito. Quer ver só uma coisa? Se eu perguntar aqui, quem pediu para nascer aqui? Ninguém pediu. Pelo menos eu penso isso, né? Ninguém pediu para nascer. Ninguém escolheu na casa que iria nascer quem seriam os pais. Não. Mas porque você não pediu para nascer, você não tem que ser grato pela vida? Mas porque você não pediu para nascer, você não precisa ser grato ao Deus da vida? Esse, às vezes, é o nosso problema. Às vezes a gente, por não pedir para nascer, a gente não entende. E aí a gente acaba cometendo uma série de coisas que só vão piorar a nossa situação, a nossa vida. Porque a gente vai acabar acreditando que as coisas dependem da nossa força, da força do nosso braço. E é o Davi quem vai escrever: uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós, porém, fazemos menção ao nome do Senhor. Em outra versão, nós confiamos no braço do Senhor. E aí, a segunda colocação é que o reconhecimento ou a gratidão, ela nos coloca, ou ela nos faz chegar no lugar que Deus preparou para nós estarmos. Eu sei que Paulo, quando escreve aos Coríntios, que nem olhos ouviram, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e não subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Ele está falando de algo que está sendo montado, construído, preparado para quando nós formos habitar com Ele na glória. Mas Deus preparou esse tempo aqui chamado hoje, esse espaço aqui chamado igreja, para nós estarmos congregados. E ao congregarmos uns com os outros, precisamos entender duas coisas. A primeira é que nós somos diferentes uns dos outros. Lembra que eu falei isso na adoração? E eu gosto quando o pastor Carlos Alberto diz que a igreja ela é plural, porque somos diferentes. O problema é que quando a gente não entende o outro, ou quando o outro também não nos entende, a gente começa a viver um momento de disputa que não é salutar, que não é boa, que não faz bem. Porque uma disputa sempre vai gerar um lado perdedor e o outro lado vencedor. E a disputa sempre vai nos colocar contra, sempre vai fazer com que nós nos tornemos adversário um dos outros. E aí, existem algumas consequências para isso. E uma dessas consequências é fazer com que a igreja ela se enfraqueça. E a igreja se enfraquecendo, ela deixa de participar e de viver o que Deus preparou para eles, para nós, para ela, igreja na face da terra. O reconhecimento é o ato que uma pessoa tem por outra que lhe fez um bem, e que ela, ao reconhecer isso, ela guarda isso no coração para a vida toda. E às vezes, Deus está dando para nós a oportunidade de sermos na vida das pessoas o referencial do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. E nós não conseguimos fazer isso
por causa da competitividade. Tem pessoas que às vezes, lembra que eu falei no início? Está passando por uma aprovação, e aí Deus está querendo que essa pessoa, nessa aprovação, ela seja lapidada e moldada, para ela se tornar um ser humano melhor, não só para o reino, mas para a sociedade, para a família dela. E nesse processo, tem pessoas que às vezes se omitem em fazer o bem. É por isso que quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz assim, ó, façamos o bem sem olhar a quem. Se nós não desfalecermos, nós vamos colher. O problema é que às vezes a gente quer fazer o bem, e a gente quer fazer o bem olhando para quem é que nós estamos fazendo. E quando a gente faz o bem olhando para as pessoas que nós estamos fazendo, nós estamos gerando dentro de nós uma expectativa de que essa pessoa que está recebendo essa benfeitoria nossa também vai ter que ter uma dívida de gratidão, e gratidão não se cobra de ninguém. Gratidão é um sentimento espontâneo que tem que nascer no coração do ser humano. Não pode ser imposto. É igual a respeito. Tem gente que acha que consegue impor respeito, mas o respeito ele não é imposto, ele é conquistado. Então, as nossas atitudes vão demonstrar se nós temos conhecimento de causa e se nós reconhecemos a causa. E aí, como eu disse, semana passada, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição, o nosso Senhor ressuscitou para a glória do Deus que fez os céus e a terra, dando a nós, a mim e a você, o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Eu queria que você nessa noite não se esquecesse em nenhum único momento. Você é filho, você é filha, nós somos filhos de Deus. Nós temos um Deus que luta em nosso favor. Nós temos um Deus que além de Deus é o nosso Pai. O problema é que às vezes a gente se esquece disso. E o Davi está dizendo, bendiz a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios para comigo. Pastor, então o senhor está querendo fazer o quê? Pastor, qual a finalidade dessa mensagem? É fazer você entender de que o filho, ele acessa lugares que pessoas normais não acessam. Quer ver uma coisa? Pegamos aí uma pessoa em um cargo bem elevado. Poderia ser o príncipe Charles na Inglaterra ou o presidente da República. Se eu e você tivermos hoje uma oportunidade de chegarmos na presença do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, nós de repente iríamos estender a mão, boa noite, como vai, sou tudo bem? Mas qual é o tratamento do neto com ele? Agarra, pula no colo, beija, puxa a barba. Sabe por quê? Porque tem consciência de quem ele é para o presidente. E essa mensagem dessa noite é fazer com que você tome consciência de que você não se esqueça de que você é filho, que você é filha. E tomando posse dessa palavra, você vai entender o que Jesus Cristo disse quando ele estava participando da Páscoa. Ele pegou um pão e ele vai instituir a ceia. Ele vai dizer assim, olha, fazer isso em memória de mim. Não esqueçamos então daquele sacrifício, porque foi aquele sacrifício que deu a nós a condição de sermos chamados
filhos de Deus. Eu quero orar com você. Eu quero orar por você também. Que às vezes se esquece que é filho, que é filha, e não consegue acessar locais, lugares que está sendo reservado para os filhos. A memória falhou, você esqueceu. E aí eu queria te desafiar. Se você quiser receber essa oração, eu quero te convidar a vir até aqui à frente. Glória a Deus. E acessar locais que é restrito a poucos, também nos faz viver aquilo que poucos estão vivendo. Porque a gente acessa lugares que não estão acessíveis a qualquer olhar ou a qualquer mão, mas estão reservados àqueles que têm consciência de filho. Eu quero orar com você que chegou aqui e está se esquecendo disso. Que você é filho, que você é filha e não tem conseguido. Tem mais alguém? Eu não vou insistir. Feche seus olhos então. Curve sua cabeça. Senhor, nos dê um coração grato como foi o coração de Davi, capaz de retribuir o bem que lhe fizeram para outra geração, para cumprir aquilo que ele tinha prometido. Às vezes não temos conhecimento de que fizeram coisas boas para nós, e tem pessoas que fazem coisas boas para nós sem nós até sabermos, e por nós não termos o conhecimento, nós ignoramos isso. Mas o pior de tudo, Senhor, é quando nós não reconhecemos o Teu sacrifício, não reconhecemos a Tua bondade e nos esquecemos que a Tua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos, e aí vivemos uma vida promíscua, distante de Ti. Que nessa noite a Tua palavra possa encontrar morada no nosso coração, e que tenhamos consciência sempre de que somos os Teus filhos, e que o Senhor tem preparado algo muito grande para nós, mas que enquanto não estivermos contigo aí na glória, permita que enquanto estivermos aqui na terra dos viventes, sejamos aqui o referencial do Teu amor, da Tua graça, da Tua bondade e da Tua misericórdia. Que nós nunca venhamos nos esquecer de tudo que o Senhor tem feito por nós. Eu quero Te entregar, meu Deus, a vida de todos aqueles que estão aqui nessa noite, nesse santuário, nas Tuas mãos, mas em especial a vida do Teu servo que veio até o altar, para que, ó Deus, ele alcance ou chegue ou acesse lugares que não estão reservados para qualquer um, mas estão reservados para os Teus filhos.
se cumpra na vida dele, segundo a fé dele, tudo aquilo que o Senhor tem prometido para ele. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para concluir tudo aquilo que começou em nossas vidas. Assim eu oro, certos da nossa vitória, em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.